Bom, gente, voltar aqui, né, é algo assim que mexe bastante comigo. Aqui nessa casa, eu nasci e passei boa parte da minha infância. A minha mãe ainda mora aqui, numa casa que tem em cima dessa. E eu vou entrar aqui. Eu confesso que às vezes eu tinha medo. Eu tenho medo até hoje daqui. Eu vou filmar tudo aqui pra vocês e vou contar um pouquinho da minha história, né? Do tour pela minha realidade. Como que eu decidi não aceitar aquilo que eu tava vivendo no momento e querer mudar. Porque sempre foi o meu sonho ter uma casinha boa, ter um lugarzinho pra mim viver. Só que fugia muito da minha realidade, porque eu nunca tive essa condição. Então agora eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. E vou contar um pouquinho pra vocês da minha história. Esse é o tour pela realidade que eu já vivi. Bom, gente, ó, lá em cima é a casa da minha mãe, né? Meus irmãos fizeram uma pintura aqui. Aqui, esse aqui é o porãozinho. Aqui, gente, ele é uma cozinha, então vocês têm essa porta de entrada, como não tinha como fechar, vinha com uma corrente pra... Deixa eu mostrar pra vocês. Vinha com uma corrente e a madeira daqui, ela tava meio podre e caiu, ó, pra vocês verem, tem várias rachaduras, é assim, bem perigoso. Quando chovia dava bastante medo, ó, é tudo rachado, tá vendo, ó, é muito perigoso. E aqui, nessa janela, vocês têm acesso à sala. Aqui era a sala, né? Ficava aquele negocinho ali na frente, ó. Tá vendo? E ali na frente era o quarto. Bastante umidade por causa de chuva. Nessa parte aqui, ó, desse lado aqui, ó, molhava tudo ali embaixo, tá vendo? Que a água escorria. É até aberto aqui alguns lugares, ó. Então, conforme a água escorria, ficava com bastante umidade, ó. Na janelinha aqui também é bem crítico. E aqui é a cozinha. Então aqui também era chover, que isso daqui virava uma piscina, assim, ó. Muita chuva mesmo que caía aqui dentro. Ó, era assim a parte do telhado, tá vendo? Ali era o banheiro. E aqui, gente, é o quarto. Tem algumas bagunças aqui, tá tudo escuro porque aqui não tem nem lâmpada, ó. É desse jeito, tá tudo embolorado, né? Ó, situação daqui. Então, gente, queria falar pra vocês que quem que não tinha sonho de morar numa casa boa, de ter uma casa boa, né? Uma casa com um azulejo na cozinha, com as coisinhas tudo arrumada. Isso daí eu tenho certeza que é o sonho de qualquer pessoa que já viveu ou vive uma realidade parecida com a que eu vivi. Mas eu sempre fui muito sonhadora, sempre tive muita fé. E sempre no lugarzinho que eu estava, eu não queria aceitar a situação que eu estava. Embora eu não ficasse reclamando, falando, ai, eu não quero morar aqui e tal. Claro que numa parte da minha adolescência eu já cheguei muitas vezes a falar pra minha mãe, mãe, como as pessoas têm casa boa, como tem gente que tem tanto dinheiro e às vezes as pessoas têm tanto dinheiro que elas não sabem nem o que fazer, ou às vezes elas simplesmente não fazem nada com o dinheiro. E a gente tem uma situação tão difícil assim, uma casinha assim. E a minha mãe sempre falou pra mim que o importante é a gente ter amor, a gente ter fé, a gente ter Deus no coração. E eu comecei a escrever as coisas, sabe? Eu comecei a escrever o que eu queria, escrever os meus sonhos que eram impossíveis, de verdade. Eram impossíveis, só que o sonho, pra você hoje, ele é impossível. Só que pra Deus, o sonho, ele não é impossível. Porque Deus consegue transformar isso aqui em algo muito melhor. Então tem que estar dentro de você primeiramente. Então, sempre quando eu vim aqui, eu ficava brincando. Às vezes eu pegava umas mangas ali, ó, no pé de manga. Só que de verdade, tudo que eu assistia, tudo que eu via, eu ficava sonhando com uma realidade muito distante da que eu vivia. E às vezes eu ficava triste. Confesso pra vocês que eu ficava bem triste porque eu queria trazer minhas amigas em casa. Eu queria convidar elas pra vir em casa, pra gente brincar e tal. Ou sempre quando combinava para as pessoas fazer os trabalhos da escola, eu tinha vergonha de trazer as crianças e convidar, né, as amigas pra vir aqui na minha casa. Porque a gente sabe que numa determinada fase, principalmente na adolescência, né, as crianças, tipo, as pessoas assim, elas zoam muito, né? Elas são muito zoeiras. E aí as pessoas da minha sala, principalmente, eles zoavam muito a situação financeira das pessoas. E eu tinha muito medo, muita vergonha de que eles conhecessem a minha situação. Mas conforme o tempo foi passando,
eu fui cada vez sonhando mais, querendo, sabe, ter as minhas coisas. E assim, gente, o meu pai separou da minha mãe, eu era muito pequeno, tinha ainda 5 anos de idade. E eu sempre queria muito que a minha mãe alugasse a casa, eu falava pra ela, porque eu queria muito mudar daqui. E ela falava, né, quem que vai alugar essa casa velha? Ninguém vai alugar e não sei o que. E eu ficava muito triste, porque eu ficava imaginando assim, que a gente poderia conseguir mudar a nossa história. E eu tinha muita fé que um dia a gente poderia mudar a nossa história, mas era muito difícil, de verdade, a situação. Eu não sei você, o que você tá passando, seu tipo de situação, mas a gente só não chegamos a passar fome. Só que a gente passou muitas dificuldades aqui, muitas dificuldades. E Deus, ele já tinha programado algo muito maior pra gente. E é tão incrível vir aqui e lembrar de tudo, sabe? São várias lembranças, tudo que eu vivi aqui foi minha realidade. Eu nasci nessa casa, aqui eu cresci, passei uma grande parte da minha adolescência, da minha fase adulta. E depois, gente, depois que eu casei, eu voltei pra cá. Eu voltei a morar aqui, a gente morou aqui ainda, antes da gente ter conquistado a nossa casa. E foi quando a minha sogra escreveu a gente num concurso que ia ter, nessa época já na minha fase adulta, que eu e meu esposo, a gente estávamos namorando. E o que aconteceu? Não foi seleção. Porque eu precisava levar, porque na época eu tava grávida, que eu engravidei quando a gente namorava. E eu queria levar o meu teste, mas não entrou o teste, não valeu de nada, porque tinha que ser uma certidão de nascimento. E aí, gente, não deu certo de ser seleção mesmo e foi para um sorteio popular. Um sorteio realmente de urna, com muitos números. E dentre esses números eu fui uma das contempladas, eu fui sorteada. Então lembrar de todo o processo, sabe? Da onde eu saí, o que eu vivi, todas as coisas que eu enfrentei, todas as dificuldades. Me fez ver que a nossa situação atual não é a nossa situação definitiva. Então lembra sempre, tipo, tudo que você tá vivendo no hoje não vai definir o que você vai ser amanhã. Então não desiste, né? Porque olha, eu já morei nessa casa aqui também. Antes da gente pegar a nossa casa, né? Eu morei também nessa casinha aqui, ó. E assim, o que eu quero trazer pra vocês nesse tour? Que hoje a gente não enxerga o amanhã. A gente não enxerga o que Deus preparou pra gente daqui pra frente. A gente enxerga a nossa situação atual. E eu sempre falo, nunca deixe a sua situação atual se tornar pra você definitiva. Por quê? Porque ela não é definitiva. Você pode alcançar muitas coisas. Depois desse vídeo aqui, se vocês tiverem interesse, eu trago o tour pela minha casa. Muitas pessoas entraram dentro da minha casa hoje e não acreditaram. De verdade, gente, não acreditaram. Por quê? Porque tudo que eu vivi, todo o processo, entendeu? De não ter um tostão, de verdade, de não ter um tostão mesmo. Então, isso foi algo assim que eu olho e falo, é Deus, porque se não fosse Deus, estaria aqui ainda. Estaria aqui ainda, né? E precisando de ajuda. Então lembre-se sempre que a tua situação atual não é definitiva, não, tá? Tenha sempre fé, corra atrás dos seus sonhos. Vão duvidar muito, 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 porque até enquanto você não conquistar, ninguém vai acreditar. Então lembre-se sempre, muita fé no coração. Quis trazer e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história do tour que foi a minha realidade, né? E se vocês quiserem, eu trago pra vocês depois desse vídeo. Ativa o sino, deixa o like, se inscreve, compartilha essa história com alguém que acha que também é impossível mudar a realidade. Pra essa pessoa enxergar e ver que não é impossível, porque pra Deus é muito mais do que possível, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!